E o mês de junho é a época da festa de São João, né? Uma tradição celebrada principalmente aqui na região Nordeste. O problema é que algumas brincadeiras dessa data envolvem um perigo que acende um alerta. Queimaduras provocadas por fogos de artifício, as bombinhas e, claro, as típicas fogueiras. Dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras indicam que no Brasil é registrado anualmente cerca de 1 milhão de pessoas com queimaduras, das quais 100 mil procuram atendimento médico. Sobre esse tema, a gente vai conversar agora com a doutora Kelly Araújo, que é médica e vice-presidente da SBQ. A gente vai falar com ela, ela está lá em Minas Gerais e vai falar e fazer esse alerta para a gente. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda ao Notícias de Picos. Ei, bom dia, Geandra, é um prazer estar aqui e a gente poder passar as informações, porque esse é o objetivo da campanha, né? É a conscientização. Doutora, as queimaduras, a gente pode dizer que ela é um dos principais traumas que as pessoas podem ter, um dos mais graves. Então, todo cuidado é pouco, todas as medidas preventivas têm que acontecer realmente durante todo o ano, mas neste mês de junho realmente aumentam os riscos. Então, esses cuidados têm que ser redobrados, não é isso, doutora? Sim, não é à toa que o Junho Laranja acontece no mês das festas juninas, né? No Brasil inteiro tem essa tradição. E somado a isso, em vários outros, além dos fogos das festas que acontecem em junho, nós ainda temos a época de frio naqueles estados em que o inverno é um pouco mais pronunciado, né? Porque no Nordeste não necessariamente você vai ter as estações tão bem diferentes assim entre si. E as pessoas, elas buscam se aquecer e aí elas utilizam combustíveis e álcool, ainda tem esse aumento nessa época. Então, em relação aí, né, a Nordeste é muita festa junina, né? É uma tradição, uma festa linda, mas os foguetes, eles são causa importante de perda de dedos, perda de antebraço, de visão. Então, todo cuidado tem que ter. E os dados... Se eu puder... Os dados mostram também que entre as principais vítimas são crianças, né, doutora? Sim. As queimaduras, as principais vítimas são crianças. Geralmente, o que elas sofrem é escaldadura. Escaldadura é óleo quente, água quente, comida quente. Para esse público, né, que sofre esse tipo de queimadura, nós temos os idosos também, isso acontece no ambiente do lar, e mulheres. Os homens estão mais associados com álcool e chama direta. A fogueira mesmo é um tipo de chama direta que a gente fala, né? Então, o que nós temos que ter de cuidado com fogueira? Já que estão aí na época dos fogos, tem que manter, dessa época de junina, manter distância de segurança da fogueira, prestar atenção na hora que for montar a fogueira com o lado que o vento vai. Doutora, né? A senhora estava falando a respeito do álcool, né? E a gente lembra que, assim, na época da pandemia, as pessoas começaram a desinfectar as mãos com álcool. E esse hábito, ele permaneceu. Só o que acontece? As pessoas, às vezes, manuseiam o álcool e vão para a cozinha, vão para perto do fogo. E isso é grave. Você tem que ter uma atenção com isso. Sim, inclusive deixar o álcool alcance de criança, as crianças estão manuseando em casa e vai correndo para a cozinha, elas também estão pegando fogo. A Vigilância Sanitária já emitiu nota que para prevenção de Covid e até mesmo de pox, você pode lavar a mão com água e sabão. Então, lavar a mão adequadamente com água e sabão resolve. Para que você vai deixar o álcool gel, né, gente? Nem estou falando do líquido. Você vai deixar o álcool gel para aqueles lugares que você não tiver condição de fazer a asepsia de sua mão com água e sabão. Mas no ambiente do lar, nós temos o banheiro, nós temos facilidade para fazer isso na nossa casa. Doutora, existem muitos mitos também e verdades em relação à questão quando a queimadura acontece, o acidente aconteceu, aqueles primeiros cuidados. O que deve ser feito? Conta para a gente.
Primeira coisa é retirar o agente. O que é retirar o agente? Se for uma queimadura elétrica, e esse ano nós estamos falando do tema principal, queimadura elétrica, é desligar a corrente elétrica, né? Depois, o que a gente fala também, se for uma queimadura química, é lavar com muita água para tirar o agente químico. Se for um óleo, tudo que você vai fazer é água da torneira, temperatura ambiente, não é nada gelado, é temperatura ambiente. É tirar, e dessa forma, você fica ali alguns minutos, você vai resfriar, porque a queimadura, estando com a pele quente, ela continua acontecendo. Então, você resfria a pele para parar aquela ação. Uma vez resfriado, você não vai passar nada, porque a gente vê cada coisa. Então, manteiga, clara de ovo, borra de café, nada disso, gente. Procura atendimento. Então, tá? Isso é o que as pessoas não devem fazer, não é isso? Não deve, Tem alguma outra observação que as pessoas não devem fazer para, né, nos primeiros cuidados dessa queimadura, doutora? O que elas não devem fazer é passar produtos, borra de café, manteiga, até pomada, dependendo da pomada. Pasta de dente, né? Pasta de dente. Na hora que a pessoa chega no médico, ele tem que retirar tudo. E aí já aderiu, sem falar em contaminação e mais dor. Então vai ser muito mais dor para poder retirar aquilo tudo. Então, primeiro pode ter prejudicado. Primeiro cuidado é refrigerar a área, né? Aquela área, a queimadura ainda permanece, então refrigerar naquele momento e depois procurar ajuda médica, né, doutora? Sim, o refrigerar não é gelo, tá? É água, a temperatura ambiente, a água. Que o gelo causa queimadura por gelo. E aí, a gente estava falando a respeito dos cuidados aqui na região Nordeste, né? A senhora falou aí na região Sul a questão do frio, aqui na região Nordeste a gente fala sobre a questão das fogueiras, realmente as pessoas têm esse hábito, né? Essa tradição, mas a campanha de forma geral, o Júnior Laranja alerta para a questão das queimaduras envolvendo a eletricidade também, não é isso, doutora? Sim. Esse ano o tema é eletricidade. Nós vamos falar de tudo, mas o tema é eletricidade. A região norte e parte do nordeste, nós temos muitos acidentes elétricos. O que foi descoberto, realmente a gente não tinha dados. Ano passado saiu o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que foi feito juntamente com a Sociedade Brasileira de Queimaduras, e descobrimos que de todas as causas de morte por queimadura, 46% é por uma única causa, que é a elétrica. Então, nós ficamos realmente assustados. E quando você pega as causas elétricas, aquelas mortes, você vai ver 70% das pessoas que morrem quando tem um acidente elétrico, elas morrem no local. Elas nem têm a chance do atendimento para ir para o hospital. Então, a gente vê aí a grande importância da prevenção, porque depois é tarde, né? É isso. Doutora, só para finalizar, eu queria que a senhora fizesse um alerta para as pessoas, né, relacionadas a essa questão da eletricidade e também das queimaduras. Bom, evitar benjamins, aqueles T's com muitas tomadas, dá preferência para usar o filtro de linha quando precisar ligar várias tomadas. Faça uma revisão nos eletrodomésticos, se eles estão com fiação desencapada, porque os eletrodomésticos são causas importantes de início de incêndio em casa. Eu nem estou falando só de choque elétrico, eu estou falando de incêndio, em que você vai perder tudo que você tem. Ainda pode perder a vida, né? Telefone celular. Não pode ficar falando ao mesmo tempo que carrega o telefone na tomada. Nem falando, nem manuseando. Gera um aquecimento. Você pode também ter descarga elétrica naquele momento, por algum pico, e ter um choque elétrico. Se tirou o celular do carregador, não deixar o carregador na tomada. As pessoas costumam muito fazer isso. Tira o celular, mas deixa o fiozinho ali ligado na tomada. Isso pode gerar incêndio na sua casa.
Ok, doutora, pois muito obrigada pelo seu alerta. A doutora falou a questão de deixar, as pessoas realmente têm esse hábito, né? Deixa para carregar, carregou, sai com o telefone e ficou o carregador na tomada. Inclusive, Teresina já registrou uma morte de uma criança. Veio uma criança, um bebezinho, colocou aquele carregador na boca. Então, a eletricidade passou para a boca dela que estava úmida e a criança morreu na hora. Então, realmente, são vários relatos parecidos e todo cuidado é pouco, né, doutora? A gente agradece pela sua participação aqui diretamente de Minas Gerais, falando aqui para o Notícias de Picos, a doutora Kelly Araújo. Muito obrigada. Obrigada.